Paz do Senhor, meus amados, vamos chegar de pé. Gratos por aqui estarmos uma vez mais. Esta chuvinha que não nos quer deixar, sem esta unidade, não é? Mas graças a Deus por tudo. Que assim como a chuva molha a terra desde o Éden, não do princípio, no início não havia chuva, não é? Foi só a partir de Noé. Mas havia um orvalho que nascia da terra e que assim molhava e enriquecia todo o jardim do Éden, toda a terra em geral. Que da mesma forma como este orvalho, como a chuva cobre todo o mundo, que o nosso Deus hoje possa cobrir toda a nossa vida com a sua presença e que em nós possa florescer aquilo que Ele acha que é o seu paraíso. Amém? Pai, nós te damos graças por este dia e pela tua presença neste lugar. Nós te damos graças pela noite que nos deste, Senhor. Talvez uns dormiram mais do que outros, Senhor, talvez alguns estiveram em oração. Mas não interessa, Senhor, porque nós sabemos que onde nós estamos, Senhor, tu estás. Não porque nós tenhamos algum tipo de importância, Senhor, mas porque tu és fiel às tuas promessas. E por isso nós sabemos que tu estás aqui nesta manhã, Senhor, e nós te queremos pedir, Senhor, que tu venhas distribuir por cada um de nós dons espirituais, que venhas falar a cada coração, que venhas dar a cada um de nós um coração disposto a te adorar, a te louvar, a ouvir a tua palavra e a que esta provoque mudança na nossa vida. Tudo nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, porque sabemos que é nas tuas mãos que as coisas acontecem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Vamos respirar a oração. Aleluia, toda a glória, toda a honra, todo o poderio seja para ti, Senhor. Pai, nesta hora me usa como vaso, Senhor, ainda que fraco e frágil. Me usa nas tuas mãos, meu Deus. Falando ao meu coração, Senhor, falando ao coração dos meus irmãos, aquilo que tu colocaste na minha mente e no meu coração, que venha de ti, Senhor, que nada saia da minha boca que não venha dos céus. Aleluia! Para que nós possamos ver cumprida a tua vontade aqui na terra, como no céu, como diz o teu Filho, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos ficar sentados, amados. Eu não sei se é possível ter um copo d'água. Glória a Deus. Pode não parecer, mas eu continuo com uma infecção já toda bastante na garganta e nas glândulas e não tem sido fácil. Os nossos cantores temos aí uns subterfúgios, disfarça bem, não é? Mas dói, enquanto canto, dói bastante. E mas Deus sabe todas as coisas. E há quem diga, o Paulo Fadista que disse, cantei até que eu gosto de dor, não é? A gente diz diferente, a gente diz adorarei, louvarei, servirei, até que doa tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, meus amados, eu acho que este tema, eu tinha pensado noutro, mas claramente havia uma perturbação dentro de mim, dizendo que Deus queria falar de outra coisa. Esta semana houve uma noite, eu conto estas coisas para estimular os irmãos, ok?
Durante esta semana houve uma noite, não só uma, mas houve uma em particular, em que eu não dormi. Passei a noite em claro mesmo. E eu estava às voltas na cama, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e eu disse: Senhor, sabes que eu estou ansiosa, dá-me sono. A Bíblia diz que o Senhor dá aos seus o sono, para eu poder descansar. Depois, durante o dia, se eu não durmo, não é um problema. Dá-me sono, e eu estava ali, até que o Espírito Santo me convenceu. Em vez de estares aí tão teimosa, ok, estás-te sentindo com ansiedade e tudo, podes não te ajoelhar, mas fala comigo. Mesmo deitada no travesseiro, da maneira que tu estás, fala comigo. Podemos passar a noite juntos. E eu comecei falando com Deus, e falando de um assunto e de outro, expondo daquilo, às vezes dizendo: Senhor, já te pedi isto, ou já tenho posto isto no teu altar tantas vezes, e estou aqui mais uma vez repetindo e vou continuar sempre a repetir. E às tantas do nada, Deus trouxe à minha mente este tema: até às últimas consequências. Sim, nós temos que ser fiéis a Deus até às últimas consequências, mas a mensagem que Deus tinha para mim naquela noite era: Vânia, por ti, para não te perder, eu vou até às últimas consequências. E tu tens que acreditar nisso. E Deus tocou na minha palavra, tocou no meu coração através da sua palavra. Vai lá, Êxodo. Vê bem, observa bem o que é que eu fiz para libertar o meu povo de Israel. Naquele momento veio a mim uma série de palavras, mensagens, versículos. Eu estive ali, enquanto falava com o Espírito Santo, a marcar no telemóvel, a escrever no telemóvel, e foi assim que Deus me deu essas palavras, irmãos. Espero que seja de bênção para vocês. Até às últimas consequências. Eu pedi aos irmãos que abrissem a palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 8. Ainda não vamos ler, mas eu pedi que os irmãos mantivessem a palavra aberta em Êxodo, no capítulo 8. Então, como eu disse, esta é uma mensagem que Deus quer dizer ao seu povo. Quer dizer aos não crentes, aos crentes, aos assim. Deus quer dizer que está disposto a ir até às últimas consequências na sua forma de agir para não te perder. E se nós pensarmos a loucura do amor de Deus entregando o seu Filho, se Ele foi capaz de entregar o seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores, como diz a palavra do Senhor, irmão e irmã, Ele fará qualquer loucura para não te perder e glorificar o seu nome. E isso, de certa forma, parece bastante romântico, não é? É como se Deus estivesse declarando o seu amor para connosco, e sem sombra de dúvida, isto é uma grande declaração de amor. Aliás, tudo aquilo que o nosso Deus faz é uma declaração de amor. Ele não se vai privar de te dar provisão se tu precisares. Ele não se vai privar. Eu ainda há dias ouvi um testemunho de uns irmãos, pastores que começaram a sua vida há muitos anos, e naquela altura estavam a passar fome, não tinham mesmo comida em casa, e todos os dias, irmãos, creio quem quer, eu já vi isso na minha vida, por isso eu creio, e todos os dias, umas galinhas da casa do vizinho iam para o terreno dele pôr ovos e voltavam para casa. E o vizinho um dia foi, na primeira vez, esse pastor e a sua esposa foram devolver os ovos ao vizinho, dizendo: olha,
Daqui uns anos as suas galinhas estão a pôr ovos no nosso quintal. E a vizinha respondeu: não, impossível. Se as galinhas do meu marido já disse que um dia desses vão matá-las. Porque elas são incapazes de pôr ovos. Mas todos os dias aquelas galinhas decidiam e iam pôr ovos na casa do homem de Deus. Deus não se privará de dar provisão. Deus não se privará de fazer um milagre de repente na tua vida, uma cura, uma restauração de um casamento. Deus não se privará de trazer uma pessoa, um anjo inclusivamente, para te falar, expressar do ser humano. Isso existe. Deus não se privará de te dar a casa que sempre sonhaste. Deus não se privará de falar contigo diretamente, em voz audível, como fez no passado, irmãos, e faz no presente. Tudo para não te perder. Mas existe um outro lado da moeda, e eu sou tão testemunha disso. Deus também irá às últimas consequências e não se privará de tirar a tua casa. Se a tua casa for longe demais para tu vires à casa do Senhor, Ele não se privará de tirar o teu trabalho. Se o teu trabalho se transformar em algo que esteja impedindo a tua relação com Deus, ou se transforme no teu Deus, Deus não se privará de trazer uma tempestade ao teu casamento para, com o sofrimento, afirmar dentro de ti a necessidade que tens dele. Deus não se privará de esvaziar a tua conta bancária se o teu Deus for Mamon. Ele irá às últimas consequências. Deus não se privará, irmãos. Eu estou a falar tudo de coisas que já aconteceram. De uma semana para a outra, tu viste que perdeste os teus amigos todos, porque afinal eles estavam impedindo, já não eram pessoas que deveriam fazer parte da tua vida. E estavam impedindo o teu crescimento. Ele não se privará de tirar o teu carro. Ele não se privará de trazer gente à tua vida para te perturbar, para que tu dobres mais os teus joelhos dizendo: Senhor, ajuda-me, eu vou matar essa pessoa que eu já não aguento. Ele irá às últimas consequências para não perder nenhum daqueles que são seus. E isso inclui a mim e inclui a ti, meu irmão. E nós vamos aprender isso exatamente com esta mensagem que Deus me deu naquela noite, com o povo de Israel. E eu pedi aos irmãos o seguinte: vamos fazer um exercício. Todas as vezes que eu falar em povo de Israel, nós vamos pensar em nós, igreja. Todas as vezes que eu falar em Faraó, nós vamos pensar no diabo. Todas as vezes que eu falar no Egito, nós vamos pensar que é o mundo. Porque de facto, eles são figuras destas pessoas que eu disse. Faraó representa Satanás, o Egito representa o mundo e Israel representa o povo de Deus, o crente. Amém? Então havia um Israel perdido, havia um povo perdido, mas que estava perfeitamente confortável no Egito, construindo, queimando tijolos, comendo cebolas e pepinos. Um Israel que tinha Deus como uma memória longínqua de um governador chamado José, que lhe era bastante fiel. Um Israel que tinha Deus apenas como uma tradição, como alguém que fazia parte da sua vida, mas não era a sua vida. Se não fosse assim, irmãos, eles não tinham querido denunciar Moisés, quando Moisés matou um egípcio. Porque o seu próprio povo virou-se contra ele, porque eles estavam confortáveis no Egito. Se não fosse assim, eles não demoravam tantas vezes durante o período que tiveram no deserto, mas tantas vezes, que inclusivamente Deus condenou aquela geração a
Canaã. Estavam completamente confortáveis com os tijolos, com os pepinos, com as cebolas, apesar de serem escravos. Havia um povo que estava assim. E Deus disse: ok, eles estão nesta situação de mesmice, de conforto, mas este continua a ser o meu povo. Sabe porquê, irmão? Estou aqui para lhe dizer: Deus não se esquece da aliança que faz. Ele não se esqueceu da aliança que fez com Abraão, ele não se esquece da aliança que fez contigo. No dia que tu lhe entregaste a sua vida. Aleluia! E então Deus disse: eu escolhi este povo para, através dele, criar um caminho para a salvação de todas as nações. Portanto, eu estou aqui e eu preciso tirar este povo de Israel do Egito, e preciso tirar o Egito do povo de Israel, que foi a tarefa mais difícil. Eu preciso tirar o meu povo, a minha igreja, o meu crente, o meu filho, a minha filha do mundo, e preciso tirar o mundo da minha igreja, do meu filho, da minha filha. E a estratégia de Deus foi duas coisas muito simples, que ele usa hoje em dia também. Primeiro, causar desconforto. Segundo, agir e mostrar com mão forte para que não existisse qualquer dúvida. Porquê que Deus teve que agir assim? Porquê que Deus teve que causar desconforto? Porque se Deus não causar desconforto muitas vezes no povo de Israel ou na nossa vida, irmãos, se Deus não causar desconforto às vezes na própria igreja, o povo de Israel, à semelhança da igreja, vai continuar conformado, vai continuar satisfeito na posição que está de escravo. E como nós cantamos, nós não somos mais escravos, nós somos filhos. E o filho não foi feito para viver no Egito a comer pepinos e cebolas. Se também Deus não agisse com mão forte, para que não houvesse dúvidas que era Ele que estava agindo, aquele povo nunca ia crer. Basta ver, irmãos, que no capítulo 4 de Moisés, de Êxodo, nós não vamos ler, Moisés está falando com os chefes de Israel e dizendo: Deus me enviou, e houve ali um pequeno milagre com a vara de Arão e etc. E eles creram, diz a palavra do Senhor. E no capítulo 4 vem a primeira praga. E no capítulo 5 eles já estão contestando, já estão murmurando, já estão reclamando. Portanto, era importante causar desconforto e era importante agir com mão forte. E esse é o Deus que está aqui. A palavra de Deus sempre te vai confrontar. Quando a palavra de Deus não confronta a igreja, não confronta o pecador, irmãos, é que não está imbuída, ou não é a palavra de Deus, ou não está imbuída do Espírito Santo. E é esse mesmo Deus que está aqui também para agir como um forte na tua vida. Eu te quero dizer, de tal maneira que tu saibas, quem está em controle da minha vida, de facto, é Deus e mais ninguém. Não há dúvidas sobre isso. E foram necessárias, irmãos, 10 pragas. Nós sabemos isso, não sabemos? 10 pragas. Muita perseguição, muito desconforto para Israel, muita humilhação para que Israel fosse arrancado do Egito e deixasse de servir a Faraó. Entende uma coisa? Faraó é a figura de Satanás, o Egito é a figura do mundo. Nunca será por vontade própria que o diabo vai te deixar ir. Com Israel foram precisas 10 pragas. Da mesma forma como Deus irá às últimas consequências, acreditem, sabem quem é que também vai?
faraó, esse mesmo Egito, fariam então propostas para boicotar o propósito de Deus para Israel. Da mesma forma, este faraó, este Egito, diariamente apresentam propostas para que tu, se não estiveres firme e diligente, caias na armadilha e sejas enganado. 4 propostas que Faraó fez a Moisés. E nós vamos começar a ver então as 10 pragas, falar muito rapidamente sobre elas, irmãos. Então, no capítulo 7 e 8, nós encontramos a primeira e a segunda praga. Água que se transforma em sangue e rãs que cobrem todo o terreno. E sabe o que mais? Os magos imitaram este milagre que Moisés, ou que Deus fez através de Moisés. Como que dizendo, atenção, gente, o que Deus faz é relativo. O que Deus faz, o que Deus diz, o que Deus manda, afinal de contas não é assim tão especial. Porque eu também tenho poder, eu consigo fazer maravilhas na tua vida. Diz a palavra que os magos com o seu ocultismo conseguiram fazer exatamente o que Moisés fez. Satanás é e será sempre um imitador medíocre, claro, de Deus. A Bíblia diz que ele se transforma até eles de luz se for preciso. Para quê? Porque ele vai às últimas consequências para que tu não sejas arrancado do Egito, nem do poder de Faraó. Então nós vamos ao capítulo 8, temos a terceira e quarta praga. A praga dos piolhos e a praga das moscas. E sabe o que mais? Os magos aqui não conseguiram imitar. Porque Deus ordenou a Moisés assim: Moisés, vais pôr a tua vara no pó, e do pó vão nascer piolhos. Do pó vai haver o quê? Vida. Os magos não conseguiram imitar este milagre, irmãos. Satanás foi envergonhado por quê? Porque o único que tem poder para fazer do pó homem, como fez com Adão, é Deus e mais ninguém. O único que pode dar vida e vida com abundância é Deus e mais ninguém. Então Satanás foi aí que pensou, o Faraó pensou: bom, tenho que mudar de estratégia. Não posso apenas fazer milagres. E surge então a primeira proposta. E agora sim, nós vamos ler em Êxodo 8. Êxodo 8. No versículo 8 a 11. Está aí? Não, perdão, irmãos. É Êxodo 8, 25. Então Faraó disse assim a Moisés: chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus. Onde, irmãos? O que é que diz a palavra? Nesta terra. Qual era a terra? Oferecei sacrifícios ao vosso Deus no Egito. Ou seja, vocês sirvam a Deus. Estou-vos a dizer, podem servir a Deus, mas podem viver no mundo também.
Deus disse não vai funcionar. Eu tenho um Deus que já me disse claramente que tem que haver uma ruptura entre o seu povo e o Egito. E como não funcionou, Satanás, o faraó, rapidamente passa para a segunda proposta, que está exatamente no versículo 28, que diz assim: então disse Faraó: deixai-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe. Orai por mim. Orem por mim. Ou seja, serve a Deus, mas não precisas ser tão longe na obediência. Não precisas ser tão mesquinho. Não precisas ser tão picuinhas. Não vás muito longe. A tua carreira cristã não precisa chegar até Canaã. Não deixa, fica perto de mim. Serve a Deus, mas continua sob a minha influência, sobre o meu comando. Esta era a proposta de Faraó para o povo de Israel. E esta continua a ser uma proposta que Satanás faz à Igreja de Cristo. Serve a Deus, mas não vás assim tão longe na oração, na leitura, no conhecimento, na busca do Espírito Santo. Não precisas. Fica perto de mim. Não perdoes. Diz os palavrões. Não é todos os dias que fazes isso. Não vás assim tão longe. Porque se a qualquer momento tu sabes que eu estou aqui e posso voltar a ser o comandante, o comando na tua vida. Orei por mim. E mais uma vez Moisés disse: não, Faraó, deixa ir o meu povo. Nós não temos nada a ver contigo. No capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 9, temos a quinta, sexta e sétima praga. Peste nos animais, úlceras, granizo. Desta vez, uma vez mais, os magos não conseguiram imitar o milagre que Moisés fez. E Deus endurece o coração de Faraó. E ele então fica de praga em praga, praga em praga, praga em praga, nessas três pragas, mentindo a Moisés, dizendo: ok, já chega, quinta praga, já chega, Moisés. Ok, manda ao teu povo, façam o que quiser. Moisés orava, a praga acabava, o que é que ele fazia? Não vai ninguém. Sexta praga, vai Moisés. Acabava a praga, não vai ninguém. Sétima praga, vai Moisés. Vai ao teu povo servir a Deus. Acabou a praga, Moisés orou, não vai ninguém. Sabe porquê? Porque Satanás era e sempre será, assim como é hoje, o pai da mentira. Um mentiroso, irmãos. Um mentiroso. E tudo aquilo que ele te propõe é mentira e mata. Porque a mentira do diabo mata. O engano do diabo mata. Assim aconteceu com Adão e Eva no Éden. A sua mentira matou a possibilidade de todos nós vivermos num paraíso. Cuidado com aquilo que é a mentira. Temos que ter o Espírito Santo para termos discernimento, para entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E para isso tu precisas de saber esta palavra, para dizeres como Jesus disse: não, Satanás, está escrito, eu sei porque eu conheço o meu Deus. A mentira também não funcionou. E então ele volta à estratégia das propostas. No capítulo 10 nós vemos a 8ª e 9ª praga. E no capítulo 10, do versículo 8 a 11,
nós vemos a terceira proposta, que diz assim: Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Vai servir ao Senhor, vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gatos, havemos de ir, porque temos que celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: Seja o Senhor convosco. Caso eu vos deixe ir e as crianças, vê, pois, tendes connosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Tão bonzinho Faraó. Moisés, dizendo a ele: Ó Faraó, tu ainda não entendeste que o que Deus espera de mim não é uma parte, não é uma proximidade para contigo. Deus espera do povo de Israel tudo, está tudo incluído: mulheres, homens, filhos, idosos, filhas, rebanhos, tudo está incluído no propósito que Deus tem para o seu povo. E Faraó, uma vez mais, aqui surge com uma proposta dizendo: Ó Moisés, por que estás a ser tão exagerado? Vocês, os homens, que até são os líderes espirituais da vossa casa, vão vocês, mas deixem as vossas mulheres em casa, deixem os vossos filhos em casa, e deixem os vossos velhos em casa. E entretanto, Moisés respondeu que não. E o que é que será que significava deixar as mulheres em casa, os filhos em casa e os idosos em casa? Vai servir a Deus, mas não incluas a tua mulher no teu casamento. Deixa o teu casamento fora da obra de Deus e vais ver o que é que acontece. Era essa a proposta de Satanás, e é o que Satanás está fazendo nos nossos dias: destruir as famílias, irmãos, e criar famílias à sua imagem e semelhança, que nada têm com o propósito de Deus. Vai, Moisés, vai, pode ser com os teus amigos, vai com os teus amigos, tudo, mas deixa a tua mulher, deixa o teu casamento, deixa a tua relação de intimidade familiar em casa, deixa os teus filhos. O que é que são os teus filhos, além de família também? Filho representava o futuro. Compromete o teu futuro. Não entregues o teu futuro nas mãos de Deus, Moisés. Não precisas, vive apenas no presente. Porque vive hoje ou amanhã, a gente não sabe. Vamos viver sobre hoje, sem pensar no amanhã. Deixa os teus filhos para trás. Deixa a tua família para trás. Não entregues o teu futuro nas mãos de Deus. Deixa os teus idosos, os teus velhos. O que é que significam os velhos e idosos? Sempre tiveram muita importância na Bíblia. Deus nos manda respeitar as pessoas idosas. Porquê, irmãos? Os velhos eram os que se lembravam de um passado não muito distante, de um Deus que poderosamente levantou um governador chamado José. O velho e os idosos representavam as experiências passadas com Deus. Então Faraó está aqui propondo: vai, Moisés, vai com os teus homens servir a Deus, mas esquece-te do que Deus fez no teu passado, para que no presente tenhas toda a autoridade para murmurar contra esse teu Deus. Porque quando nós nos esquecemos daquilo que tem sido a graça de Deus na nossa vida, meus irmãos, quando nós esquecemos do que é que Deus tem feito, quando nós nos esquecemos de onde é que nós viemos, a nossa boca se abre para murmurar, não só contra o nosso Deus, deixamos de ser gratos e murmurar contra os nossos irmãos, inclusivamente, porque nos medimos por nós próprios, considerando-nos perfeitos em relação aos outros. Deixa, Moisés, as experiências passadas. Irmãos, a Bíblia diz: reaviva em ti, nunca te esqueças do caminho, reaviva em ti aquilo que Deus fez, para que tu saibas que não
só que Ele é fiel, mas que houve um dia em que Ele já foi Deus e comando na tua vida. Para que tu saibas que houve um dia que Ele foi até às últimas consequências, naquele momento onde tu não tinhas já o que comer, naquele momento em que o teu casamento estava mesmo por um fio. Não te esqueças do que Deus já tem feito na tua vida, igreja. E Faraó termina com a quarta proposta, no mesmo capítulo, no versículo 24, e diz assim: Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: Ide servir ao Senhor, mas fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças poderão ir também convosco. Vão todos, mas deixem ficar os rebanhos. Com que é que eles iam sacrificar ao Senhor e adorar ao Senhor se eles não tivessem rebanhos? Está a ver como Satanás é sutil? Faraó estava dizendo: deixa ficar o teu sacrifício pessoal, porque eles teriam que matar dos seus rebanhos de Deus. Eles teriam que perder alguma coisa para adorar o Senhor no deserto. Deixa ficar para trás o teu sacrifício pessoal em prol do reino de Deus. Deixa ficar para trás os recursos que te permitem adorar a Deus. Deixa ficar para trás a obediência, porque foi o próprio Deus que disse: vocês vão, mas vão sacrificar, vão oferecer sacrifícios. Deixa a obediência ficar para trás e diz que serves a Deus. Deixa ficar para trás tudo aquilo em ti que aponta para Cristo. Porque é que o povo de Israel tinha que sacrificar? Porque aqueles cordeiros eram símbolo de Jesus Cristo, da salvação que viria, da Páscoa que viria. Deixa ficar para trás o culto verdadeiro a Deus, porque a palavra diz: Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Deixa ficar para trás o culto de adoração e vão só vocês todos, na vossa força, vão para o meio do deserto e só cantem, só pulem, só dancem, façam um culto sem conteúdo, façam um culto medíocre ao vosso Deus, façam um culto que não cultua verdadeiramente a Deus. Deixa os rebanhos ficar atrás, Moisés. O que é que será que eles tinham para oferecer a Deus que não fosse este sacrifício pessoal? O que é que será que a igreja de hoje em dia tem para oferecer ao Senhor que não seja este sacrifício pessoal? Deixa ficar os rebanhos atrás, Moisés. Irmãos, a 10ª praga, estamos terminando. A 10ª praga chegou no capítulo 12. Nós sabemos qual foi a praga. A morte dos primogênitos. Teve que vir morte, porque a morte significava um corte definitivo com o Egito, com o Faraó, com os seus costumes. Aquela morte foi Deus dizendo: acabou. O meu povo é meu de novo. O meu povo já não é escravo. O meu povo já não está sob a influência de Faraó, nem do Egito. A minha igreja agora está nas minhas mãos. A minha igreja está no meu comando, está sob a influência do meu Espírito e está diariamente oferecendo um sacrifício de louvor.
Israel era finalmente livre e separado para o seu Deus. E assim vive a sua primeira Páscoa, comendo um pão sem fermento nas suas casas, porque o fermento, o pão fermentado, levava tempo a ser feito. E Deus estava dizendo ao seu povo, como diz hoje: eu tenho pressa em que tu saias de onde tu estás. Comendo um assado com ervas amargas, para que eles nunca mais se esquecessem de que de onde Deus lhes tirou foi de um sítio muito amargo. Foi com sangue também nas portas, sangue de um cordeiro, para que todo aquele que tivesse o sangue, todo aquele que esteja coberto pelo sangue, protegido pelo sangue, não prove do cálice da ira de Deus. Ele sabia exatamente, o anjo do Senhor sabia exatamente quem já tinha sido protegido pelo sangue. E por isso, a Páscoa significa passar por cima. O anjo chegou a uma porta, não tem o sangue, morde-se. Tem o sangue, aqui ou não é aqui. Passa à frente. Sabes quantas vezes o anjo do Senhor tem passado à frente na nossa vida? Mesmo estando nós, às vezes, tão presos ao Egito, mas porque nós temos o sangue do Cordeiro, porque nós permitimos que Deus fosse até às últimas consequências na nossa vida, para não nos perder. Deus diz ao anjo: não, esta casa é minha. Nesta casa tem gente preparada para sair do Egito, mesmo sabendo que vai enfrentar o deserto, mesmo não conhecendo o seu futuro, mas crendo na terra de Canaã. E eu termino com esta pergunta: o que é que será necessário Deus fazer na tua vida para não te perder? Até onde é que Ele vai ter que ir? Uma coisa podes contar, Igreja de Jesus. Esta foi a mensagem que ficou gravada no meu coração. Seja como for, queiras ou não, porque tu tens uma aliança com Ele e Ele tem uma aliança contigo, Ele não tem problema nenhum em Ele irá até às últimas consequências para não te perder. Isto é um sinal de que, se estiveres passando por sofrimento ou por um tempo de bênção, pensa sempre: é o amor do Senhor que te está libertando. Amém? Amém. Vamos chegar de pé, irmãos. Quando fechamos os nossos olhos, se alguém quiser uma oração, levante a sua mão nesta hora, enquanto a igreja com os olhos fechados. Se alguém precisa sair de facto do Egito, ou tirar algum Egito de dentro de si, levanta a tua mão, não tenhas vergonha, estás na família. Deus te conhece, Pai. Neste dia, eu te louvo, Senhor. Obrigada, Senhor. Tudo aquilo que tu fazes é perfeito. Obrigada, Senhor, por ires até às últimas consequências, e às vezes nós não entendemos, Senhor, as perdas e os ganhos que nós temos na nossa vida. Mas uma coisa nós podemos crer, eu creio, em nome de Jesus, que sempre serás tu agindo. És tu agindo, Senhor, quando perdemos, és tu agindo quando ganhamos. Porque a tua palavra diz: todas as coisas, todas, Senhor, contribuem para o nosso bem. E é isso que tu queres da tua igreja, é isso que tu quiseste do povo de Israel, é isso que tu queres da minha vida, da vida do meu irmão, da vida da minha irmã. O nosso bem. Chegarmos à terra prometida, Senhor. Sermos capazes
forte na nossa vida, sermos capazes de lidar com o desconforto que a Tua Palavra causa em nós e sermos capazes, Senhor, de reagir a isto com mudança que Te agrade, Senhor, porque este é o verdadeiro sacrifício de louvor e adoração. Por isso, nesta hora, eu Te peço pela nossa vida, perdoa-nos, Senhor amado, nas áreas em que nós ainda, Senhor amado, precisamos da Tua intervenção, precisamos, Senhor amado, da Tua mão, precisamos da Tua misericórdia. Sem sombra de dúvidas que aqui encontrarás um povo, Senhor, que quer ser chamado pelo Teu nome, que quer ser o Teu povozinho de Israel, bichinho de Jacó. Ó Deus, por isso nós Te pedimos, Senhor, que recebas as nossas vidas, recebas as nossas orações e completes, Senhor, a Tua obra em cada vida que aqui está, em cada família representada, Senhor. E que nada deixemos atrás no Egito, Senhor. Nada, absolutamente nada do que Te pertence, Senhor. Apenas o homem velho, a mulher velha, possa ele ficar lá sepultado para nunca mais ressuscitar, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja nestes tempos, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Eu entrego, Senhor, este dia nas Tuas mãos, esta palavra, nas mãos do Teu Espírito, Senhor, que seja um domingo abençoado para todos, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado em toda a terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos. Nós estaremos na quarta-feira tentando completar o estudo sobre cirurgia. Foi uma bênção quarta-feira passada. Os irmãos venham, quem tem curiosidade sobre este tema, é muito importante nos nossos dias. Amém? Amém. Deus abençoe a vossa semana. Amém.